Oi, Thaís, um prazer conhecê-la. Eu trabalho aqui na FAO já há uns 22, 23 anos, e quando eu entrei aqui na FAO, no meu concurso, uma das propostas na banca examinadora do concurso era montar o que eles chamavam de canteiro de obras. E eu lembro que no concurso eu discordei dessa nomenclatura, assim, de chamar de canteiro de obras. O canteiro de obras é uma coisa efêmera, né? Você monta o canteiro, constrói e ele acaba. E eu achava que estava errado. Então, foi montado pelo próprio concurso, eu já sugeri que chamassem de canteiro experimental. E, e foi durante o concurso que eu me vi com essa intenção que a escola tinha de tornar mais concreta a relação do estudante com a lida, né, de transformar o desenho, o projeto em realidade. E de lá para cá virou a minha preocupação, vamos dizer, principal, né, essa coisa. E a professora Érica, que na época trabalhava lá na FAO, eu fui trabalhar com ela e nós fizemos uma parceria, a professora Érica Yoshioka, uma parceria excepcional, e conseguimos ir montando o canteiro experimental, tal qual a característica que ele tem hoje, né? Então, é um canteiro que tem muita experiência acumulada, e a gente tem recebido, não só você da Escola Federal, mas temos recebido muitas pessoas que têm interesse em montar o canteiro nas escolas e vêm discutir conosco. Então, é um privilégio para a gente, porque a gente vai só aprendendo também quando as outras pessoas vêm com as suas propostas, né? É bem bacana essa atividade. Eu tenho acompanhado um pouco o trabalho de vocês, sou amigo do Alexandre já há algum tempo, o Chico também já nos conhecemos há muito tempo, De acordo com já o tive... dicionário online de português, significado de Tico. O meu telefone quer entrar aqui. Ela ouviu falar em Chico, ela veio me dizer o significado de Chico. Aí eu resolvi que era melhor não, né? Vai que ela... Agora eu me perdi. Mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês por coincidência, eu trabalhei aí do lado, num terreno ali na época da gestão da Luísa Erundina, eu trabalhei na Secretaria de Habitação, depois saí de lá e fui trabalhar no SEDEC, a convite da Mayumi, que é aí do lado. Até numa das visitas que eu fiz à escola de vocês, o Alexandre me levou para ver uma descoberta que vocês tinham feito de umas peças. Então, assim, eu sou um grande torcedor do canteiro que vocês estão montando aí e desejo todo sucesso para vocês. Francisco, se me permite, deixa eu até dar uma notícia para vocês, tá? O nosso Espaço Maker, nós entramos com um projeto, né? Tinha um edital que vinha o patrocínio do MEC, aquele a gente não foi contemplado, mas agora conseguimos ser contemplado pela reitoria, então todos os campos que tinha o hotel de projeto, né, estão conseguindo esse espaço making. Então, a reitoria vai financiar, a gente está implantando. Então, eu acredito que para o ano que vem a gente já vai contar com esse espaço maker, né, que é o laboratório digital, tal. Agora, o canteiro a gente vai ter que suar muito, correr atrás, tá? Obrigada. Ó, que bom, maravilha. E aí os dois espaços dialogam bastante, né? Na FAUSP tem também lá o espaço digital de impressão e tudo, né? E sempre tem uma interface bem constante entre os dois espaços, então é importante. Então, acho que eu vou começar a gravação, tudo bem? Então, e aí, aquele programa que chama OBS, eu estou aprendendo a usar ele aqui, mas me parece que ele está
bem, vou começar a gravar então. Depois eu Chico, posso... peraí. Oi. Antes de gravar, como você está falando, melhor você deixar teu microfone desligado, porque dá um chiadinho. Acho que quando quem está falando, liga, mas quem não está falando, deixa desligado, porque eu ouvi um chiadinho, acho que para ficar mais limpo aí o sinal, né? A gravação. Então a gente desliga e deixa só o Reginaldo, é isso? Tá. Quem vai falando vai ligando e desligando. Tá legal. Então, aluno, nenhum vai participar? Não conseguiu nenhum aluno para entrar na... Por conta de ser o horário da aula deles, todos os estudantes de todas as disciplinas estão em aula. Eu achei que seria deselegante mandar para os estudantes que estão em aula fazer uma outra atividade. Achei melhor ser só a gente mesmo. Não sei se vocês concordam. Ok. Acho que legal. Não rola, né, de chamar. Então, essa aula vai ser uma atividade gravada, né, com a presença obrigatória dos estudantes. Então, são outras apresentações também. Acho que o Reginaldo viu, né, que tem o Fernando Minto na segunda-feira. Então, acho que todos conhecidos seus, Regi. O João Marcos de São Carlos, tem o Daniel da Universidade Federal da Bahia, o Tomás Lotufo. Vou falar com o Vitor também, acabei inicialmente não falando, mas conversando ontem com o Fernando Minto, a gente chegou à conclusão de que, obviamente, o Vitor também teria que dar alguma depoimento sobre a PUCamp, né, quando ele trabalhou lá. A Amádia, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o Jensen, José Jenkins, sobre o nome dele não me lembro agora exatamente como pronuncia, mas ele está na Universidade Federal de Goiás, se eu não me engano. Ele foi colega meu lá do IAL, né, no ABS, lá no grupo de pesquisa. Então, tem esse grupo de professores que vão contribuir para que os estudantes da disciplina que não vão poder colocar a mão na massa para construir o canteiro experimental, para que eles possam ter alguma materialidade, óbvio que isso é impossível de repor, mas ter mais informações do que é um canteiro, a gente decidiu fazer essas apresentações todas com vocês, e eles, em paralelo, vão, cada um dos estudantes, em grupos, né, elaborando projetos de elementos que vão compor o canteiro experimental. Então, pode ser um piso que vai ser base para uma mesa vibratória, pode ser uma cobertura, pode ser uma cuba de água, são elementos que compõem o canteiro, e aí faz parte do estudo deles, compreender melhor o que é um canteiro experimental e como ele funciona, quais são seus objetivos, para poderem projetar esses elementos construtivos aí. Então, esqueci também, a Paula Noia vai falar sobre o Le Grand Atelier da França, e o Tomás Lotufo, na apresentação dele, vai falar do Rural Studio. Então, é muito importante a sua fala, que, como você já começou a apontar, você tem a experiência do canteiro da FAO e a experiência do SEDEC, que está ali ao lado. Uma das propostas que estão colocadas também para os estudantes é que eles possam utilizar peças que estão ali naquelas ruínas, né, que você visitou, para compor o próprio canteiro experimental, como uma referência, como até está lá sem uso. Primeira coisa é dar um uso para aquilo, e segundo, quase que uma citação, uma homenagem, né, ao SEDEC e essa raiz importantíssima que está ali. Então, o que a gente estava conversando, né, Thaís, Alexandre e eu, se você puder dar essa contribuição nesse sentido de apresentar o canteiro experimental e o SEDEC, com esse objetivo de permear no ideário dos estudantes o que são esses dois lugares, para que eles possam fazer o projeto. Certo? Tudo bem? Você gostaria de apresentar alguma imagem? Quer começar falando e depois eu apresento, abro a tela para você apresentar? Como que você prefere? Bom, nós estamos no Google Meet, né? Então, aqui eu consigo compartilhar a tela. Eu não preciso autorizar, é verdade, tá certo. Então, não. Vou desligar meu microfone e aí a fala é tua, tudo bem? Assim, Thaís, Alexandre, quer tudo bem, eu imaginei que a gente... Vamos fazer uma conversa, né? Assim, não imagino que precisa ser uma apresentação muito formal. Mas você quer que comece falando do canteiro, da argamassa? Como é que vocês
tanto faz, do canteiro, da fábrica. Bom... Alexandre, Thaís? Alexandre, tá quietinho. Professor, eu acho que você tem a diretriz aí, pode começar do seu jeito. Obrigada. Tá bom. Então, eu acho que vale a pena a gente lembrar desse momento que a gente está vivendo de profundo ataque ao Estado, né? Ao Estado, estamento, né? Não ao Estado, instância administrativa, né? Acho que vale a pena começar lembrando uma experiência muito importante da administração municipal da Luiza Erundina, que foi a fábrica de argamassa armada, a fábrica de componentes de argamassa armada. Na gestão da Luiza, nós tivemos eu participei desde o início da gestão na Secretaria de Habitação, mas participei de várias discussões que aconteciam no governo municipal, e uma delas era a efetivação de uma proposta de uma fábrica de componentes que fossem utilizados na construção dos edifícios de interesse do município, escolas, postos de saúde, os ambulatórios de atendimento, casas de acolhimento, enfim, tinha um programa social muito extenso, e a administração discutia naquela época ter uma fábrica cujo objetivo principal era criar um padrão de atendimento. Não era dar conta de toda a demanda, mas criar um padrão de referência para atender esse tipo de equipamento, né? E existia uma discussão que era fazer pequenas unidades de produção espalhadas pela cidade, né? A gente mora num município em distâncias muito grandes, tal, e uma outra que era de concentrar a fábrica, uma fábrica maior, e que ela pudesse mandar as peças, distribuir pelo município. Eu era partidário de fazer várias unidades, só que o custo desse projeto era muito maior do que concentrar numa fábrica, e a gente não tinha experiência de mexer com isso, então optou-se por fazer uma fábrica nesse terreno que é vizinho de vocês, né? E a Mayumi Souza Lima foi designada para dirigir esse projeto. A fábrica se organizava basicamente em 3 departamentos. Ela tinha um departamento de projeto, dirigido por arquitetos, tinha um departamento de montagens, que era dirigido por de fabricação, que era dirigido por um engenheiro, e tinha o departamento de montagens, que eu dirigi durante um tempo. Então, a gente desenvolvia o projeto, desenvolvia as peças eram fabricadas aí na unidade, e a gente montava equipes para fazer a construção, né, para poder montar essas peças e fazer a construção. A Mayumi tinha uma preocupação muito grande com o bem-estar e o desenvolvimento dos operários. Então, desde o início, a fábrica tinha uma atenção especial com a formação dos operários, tanto a formação técnica quanto a formação básica. A gente tinha operários que foram aprender a ler lá na fábrica. Então, a gente montou uma unidade, uma escola, tinha uma professora, os operários tinham um intervalo no horário de produção. Então, eles eram abonados num determinado período para poder participar do processo de formação. Bom, tinha todo o atendimento de assistência médica e alimentação, enfim. Tinha até na EMURB existia até uma certa
um certo estranhamento com a maneira que os operários eram tratados na fábrica. Então, por exemplo, a gente fez muitas peças para canalização de córrego. Então, o operário da fábrica que ia canalizar o córrego, ele usava uma bota que ia até a coxa, uma luva que ia até o cotovelo, usava máscara antigases, usava uma roupa de proteção vedada, e o pessoal da EMURB falava que eles eram os marcianos da Mayumi. Assim, demonstrando claramente, com essa, entre aspas, piada, como a gente está acostumado ou foi acostumado a tratar o operário, né? O operário é aquela coisa desprezível, fácil de trocar, né? Põe lá e se o cara ficar doente, troca, se o cara sofreu um acidente, troca por outro. E não era esse o olhar da fábrica. Eu estou dizendo isso porque eu estou demorando um pouquinho nisso, porque eu acho que essa era uma das lições que a administração da Luiza queria deixar muito evidente, né? O respeito ao ser humano, independente do seu lugar na cadeia produtiva, né? Independente da... E a gente está vivendo um momento em que o retrocesso é tão absurdo, né? Então, me faz lembrar talvez até com nostalgia desse período. Bom, mas daí chegou um momento que a gente teve uma demanda de um grande cliente nosso, que era a Secretaria de Educação, de muitas escolas. E com a equipe que a gente tinha na EMURB, na fábrica, a gente não daria conta. Então, nós fizemos uma experiência de contratar uma cooperativa de mão de obra. Então, a gente passou de 80 trabalhadores para 800 trabalhadores. E esses trabalhadores vinham através dessa cooperativa. E aí eu acho que a gente perdeu um pouco da possibilidade de trabalhar diretamente com o operário como a gente vinha fazendo. Talvez tenha sido uma tentativa de atender uma demanda, que era uma demanda de um programa de educação, fazia parte do programa de governo, mas que a fábrica não estava muito preparada para isso, nem a fábrica, nem a estrutura de cooperativa, né? Então, a gente continuou mantendo o processo de alfabetização, só que daí era uma multidão. A gente foi perdendo um pouco a qualidade com a qual a gente desenvolvia essa aproximação, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é possível a gente... Talvez tivesse sido o momento de montar uma unidade 2 da fábrica, sabe? Talvez tivesse sido o momento da gente ir lá para a Zona Sul e montar uma outra unidade na Zona Sul. Por exemplo, a gente construiu escolas em Parelheiros, toda vez que a gente ia para Parelheiros, era um dia. O dia inteiro era ir para Parelheiros, fiscalizar a obra, ficar na obra, transportar peças feitas aí no Canindé para lá, era uma operação logística terrível, custosa, né? Mas, enfim, a gente estava também numa primeira administração municipal, e eu estou dizendo essas coisas porque, assim, eu costumo falar dessa experiência como a experiência das mais importantes que a administração teve na operação direta, né? Na administração direta. E que faz com que a gente aprenda muita coisa, e uma delas, eu acho que é a gente compreender a dimensão da cidade e como nós devemos nos organizar para enfrentar isso. A fábrica, ela foi inspirada totalmente nas fábricas de Abadiana, que o João Filgueiras Lima, o Lelé, desenvolveu, né? O Lelé veio para cá no início, deu uma super assessoria para a montagem da fábrica, compartilhava
integralmente o Lelé sempre foi um defensor da administração direta nos projetos públicos, né? E eu também sou defensor disso, como eu falei no início, principalmente pelo padrão de referência, né? Eu trabalhei muito com mutirão, e as obras construídas em mutirão, colocadas lado a lado com obras feitas pelas empreiteiras que a gente tinha no momento, davam de 10-0 nas empreiteiras. Então, as obras feitas por mutirão constituíam um padrão de qualidade com o qual as empreiteiras poderiam aprender, e muito, se quisessem, né? Se fosse esse o caso de aprendizagem. Claro que o interesse delas é outro, de reprodução do capital. Então, eu acho que a administração direta tem... A gente sofre uma crítica hoje desse ultraliberalismo de dizer que o Estado não tem que produzir coisas. Tudo bem, o Estado não precisa enfrentar a quantidade da demanda que a gente tem, mas o Estado tem a obrigação de imprimir a qualidade nessa produção, né? E ele só vai poder fazer isso se ele administrar diretamente, se ele tiver essa vivência, se ele conhecer o problema por dentro, né? E daí criar os padrões possíveis de qualidade e ampliar esse atendimento. Bom, eu estou talvez me desviando um pouco do objetivo de vocês, mas é que eu estou muito preocupado com todo esse projeto de desmonte que o governo Dória apresentou à Assembleia, do PL 529, que extingue a CDHU, extingue o Instituto de Terras, extingue a Fundação de Oncologia, extingue a SUSEM, numa época de pandemia, extingue o órgão que cuida das endemias, extingue o zoológico, extingue o Instituto de Terras, quer dizer, e avança sobre a autonomia das universidades no manejo de seus recursos, tentando recolher o superávit anual, levando de volta para o Tesouro, tornando engessada a possibilidade de pesquisa, de desenvolvimento, aonde se insere o canteiro experimental lá que eu trabalho, lá na FAUSP. Então, talvez eu tenha começado por aí, porque essa situação tem me incomodado muito, e é tão vil, né, essa atitude nesse momento em que a gente tem dificuldade para se organizar, que estamos todos isolados por uma pandemia, de uma violência ampliada, inclusive, por esse momento. Então, talvez por isso eu tenha feito essa, que parece uma defesa sem sentido, ela tem todo sentido, inclusive, sob esse ataque que nós estamos vivendo. Eu talvez mostre agora para vocês um pouco umas imagens lá da fábrica, e daí eu vou falando, provavelmente eu sumo da tela, eu não sei como é que funciona, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês só me falam se vocês estão vendo a tela. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Sim, sim. Acho que eu vou mostrar a fábrica direto, ao invés de mostrar os projetos do Lelé. Essa aqui é uma das imagens do grande galpão de produção que a gente tinha ali aí vizinho a vocês. Essa viga amarela aqui é um condutor elétrico, né? Dá para ver nessa outra aqui as peças que passam penduradas aqui. Então, aqui tem um trilho e pendurado a ele ferramentas, cortadoras de tela, parafusadeiras elétricas, e os operários podiam usar essas peças, essas ferramentas onde eles estivessem, né? A gente tem aqui atrás, também pintado em amarelo, algumas pontes rolantes,
para poder movimentar as peças da área de argamassagem para os tanques de cura, né? Aqui uma parte do processo, a gente recebia a argamassa armada, como vocês sabem, os alunos já devem estar discutindo isso aí com vocês, mas a argamassa armada é uma associação entre peças feitas com argamassa. A argamassa é a mistura de areia, cimento e água. A argamassa não tem pedras, né? Diferente do concreto. E é uma associação, então, desse material argamassa com aço. E o aço que a gente associa à argamassa armada, ele é preponderantemente apresentado na forma de tela, né? A argamassa armada tem uma armadura, portanto, uma armadura distribuída. Ela também recebe alguns vergalhões que são usados para ajudar nos pontos onde a gente prevê maiores tensões de flexão, e em alguns lugares para ajudar a conformar a forma da peça, né? Mas, preponderantemente, a argamassa armada tem uma estrutura de aço montada com uma armadura distribuída. Então, a gente recebe essa estrutura em rolos, né? Esses rolos são passados, então, nessa peça aqui, que a gente chama de calandra, para deixar novamente plano a peça, né? Para tirar da forma enrolada e deixá-la novamente plana. Depois, essa tela já plana, ela é cortada e dobrada na forma da peça com a qual ela vai se associar, e vai ser colocada em formas. Quando a gente trabalha aqui em uma estrutura de fábrica, as formas são metálicas, né? São formas mais caras, mas são formas que permitem uma reutilização milhares de vezes. Agora, é importante lembrar que a gente pode fazer argamassa armada também com formas de madeira, né? A gente, lá no canteiro experimental, faz com formas de madeira, porque as formas de aço seriam muito caras para o canteiro experimental, e em diversos mutirões organizados em torno da questão da habitação, a gente viu produção de peças de argamassa armada também feitas de madeira. Então, só para dizer que é possível fazer com outro material, porém, numa estrutura que pretende reproduzir milhares de vezes a mesma peça, é quase que obrigatório que a gente trabalhe com formas metálicas, né? Então, aqui a gente está vendo um momento onde a gente tem uma forma aberta, né? Essa aqui é a forma de um painel, e essa é uma das faces da forma. Sobre essa face será colocada a tela, e na tela será colocado um espaçador, acho que dá para ver aqui, tem uma foto mais ampliada. Essa aqui é a forma fechada, e a gente consegue ver aqui dentro a tela de argamassa, aqui dá para ver melhor. Dá para ver a tela de aço aqui, no lugar que vai ser preenchido com argamassa, né? Então, toda essa parte que está mais escura aqui, na fotografia, será preenchida com a argamassa. A tela já está posicionada, e essas pecinhas cinzas que a gente vê aqui, grudadas na armadura, são espaçadores que se destinam a deixar um espaço entre a barra de aço e a superfície que resultará aí em argamassa. Esse espaçador é muito importante para a proteção do aço, né? Então, essa é uma questão da argamassa armada
que a espessura de recobrimento que protege o aço, ela é muito pequena, ela está em torno de 5 milímetros, o que obriga a gente a ter um cuidado tecnológico na produção da argamassa muito grande. Então, a argamassa precisa estar bem controlada no seu teor de umidade, na quantidade de cimento, no processo de vibração, para que ela fique o mais impermeável possível, que ela atinja o ponto ideal de impermeabilização, de impermeabilidade, para proteger a tela que está... A peça de argamassa armada tem em torno de 2 centímetros de espessura. Essas que nós fabricávamos aqui tinham 2 centímetros de espessura. Então, é uma peça muito delgada e que precisa ter esse cuidado aí na fabricação. Eu às vezes, vou falando um pouco sobre a argamassa, eu não sei como os estudantes o quanto eles conhecem ou não dessa técnica. Então, se vocês já acharem que eu estou falando muito da técnica, vocês me interrompam, né, e me avisem, falem, não, o pessoal já sabe, daí eu me controlo aqui, tá bom? Tá. Acho que faz parte falar da técnica também, é o objeto da disciplina também. Tá bom. Então, aqui, olha, aqui a gente está vendo uma forma aberta. Esses pontinhos brancos que a gente vê na tela são os espaçadores, né, que a gente estava conversando até agora. As formas, elas são untadas com um desmoldante antes da gente colocar a tela, né? Claro que sobre a tela não pode ir o desmoldante, porque a gente quer que a tela tenha uma aderência lá com a argamassa, mas na superfície da forma é preciso colocar um desmoldante, mesmo a forma sendo metálica, né, para poder retirar a peça depois. Aqui a gente vê em mais detalhe os espaçadores, né? Então vocês veem que ele é colocado numa quantidade muito grande, porque o peso da argamassa tende a empurrar a tela ao encontro. Eu tentei desligar meu telefone, mas não tinha conseguido. Vamos de novo. Agora sim. A tela é empurrada de encontro à superfície da forma, então a quantidade de espaçadores é proporcional a essa amplitude da superfície, né, que a gente está tentando moldar. Aqui a gente está vendo lá na fábrica uma área que era a área de preparo da argamassa. Então aqui existia um controle de qualidade que verificava o teor de umidade da areia, porque quando a gente fala em argamassa armada, a gente está falando num material que tem uma alta taxa de cimento. O concreto armado usa perto de 300 quilos em média, né? Pode ser mais, um pouco menos, mas em média 300 quilos de cimento por metro cúbico. E a gente já tem que tomar muito cuidado na cura do concreto, né? A argamassa armada usa 750 quilos de cimento por metro cúbico. Então, a gente tem uma alta taxa de cimento no preparo da argamassa armada. O que nos obriga a ter um controle da umidade que vai nessa mistura, que ela precisa ser suficiente para hidratar todo o cimento, mas ela não pode acontecer em excesso, para a gente não perder a propriedade aglomerante do cimento, não pode acontecer menos, porque a gente não hidrata todo o cimento, e tem que acontecer num ponto correto para que a argamassa possa adquirir propriedades de moldagem durante o adensamento, durante o processo de vibração. Como a areia é um material a granel que fica guardado sob a atmosfera, pode receber a umidade do tempo, de chuva, tal. Então, antes de colocar a areia no processo de produção, é feita uma análise da umidade existente naquela areia, padrões médios de umidade, e esse dado é usado para compor
o fator água-cimento, né? Então, quando a gente fala numa unidade de fabricação, numa fábrica, numa usina de fabricação de argamassa armada, esses cuidados todos que são um pouco mais difíceis da gente encontrar numa obra desvinculada, né, de um processo fabril, são muito importantes, porque eles vão garantindo o padrão de qualidade das peças lá no final da produção, né? Então, é importante a gente conhecer isso, porque mesmo que a gente trabalhe em pequena escala, a gente está atento para essas questões. Então, se um dia você estiver no canteiro experimental de vocês, ou numa obra que a gente esteja fazendo, ou no canteiro experimental lá na FAO, e a gente for trabalhar com argamassa armada, após uma semana de chuvas, a gente tem que estar atento, saber que a areia que a gente vai colocar está transportando muita umidade. E mesmo que a gente não tenha todos os equipamentos de laboratório necessários para fazer essa medição, a gente pode improvisar, né? A gente pode colocar um pouco de areia numa frigideira, pesar a areia, colocar numa frigideira, esquentar essa areia, deixar evaporar toda a água, pesar novamente, deduzir o quanto de água existia dentro da areia. Então, o conhecimento do processo produtivo, ele é importante, eu considero vital, independente da escala produtiva com a qual a gente se vincule, né? Aqui a gente está vendo um processo de argamassagem de um painel de parede. Eu acho que aí, nessas peças que tem perto da escola, de vocês aí, tem alguns painéis de parede, eu lembro de ter visto isso. Esses painéis de parede eram argamassados verticalmente. Ele está apoiado, essa peça aqui, que apoia a forma, dá para ver, eu acho que dá para ver aqui na foto, uma mola helicoidal aqui. Então, essa base vibrava, era uma mesa vibradora que provoca o adensamento da argamassa a hora que a gente está colocando a argamassa armada. Para quem nunca viu a argamassagem de uma peça de argamassa armada, os estudantes que estão assistindo essa apresentação talvez nunca tenham visto, a argamassa, quando ela vai para a peça, ela parece a mistura lembra uma farofa, assim, ela não lembra um mingau, ela lembra uma farofa, pegando aqui uma analogia com a cozinha, né? Ela parece uma coisa seca, assim, e a gente não acredita que aquilo vá ganhar plasticidade suficiente para penetrar em todos os espaços da forma. Mas na medida que a gente vai vibrando, vai adensando, ela vai mudando o estado plástico e começa, daí sim ganha uma forma muito mais parecida com um creme, com um mingau, e daí preenche todos os detalhes da forma que a gente esteja trabalhando. Então, o processo de adensamento, de vibração, também é muito importante no processo de produção da argamassa armada. Então, aqui nós estamos vendo os operários trabalhando nessa peça e preparando já a peça para o transporte por meio da ponte rolante, levando para o tanque de cura. Então, o tanque de cura aqui é um tanque bastante profundo, né? A peça entra verticalmente aqui no tanque. Eu costumo brincar com os alunos lá da FAO, que a gente seca a argamassa armada embaixo d'água. Essa frase tecnicamente toda equivocada, né? Nós não estamos secando a argamassa, nós estamos curando a argamassa, e a gente faz essa cura submersa. E por que isso, né? Eu acabei de falar para vocês que a gente tem 750 quilos de cimento misturados nessa areia. Então, vocês sabem que o cimento produz uma reação exotérmica, né? O cimento produz muito calor quando ele está reagindo com a água. E então, esse calor, essa tentativa da água escapar desse cimento em virtude do calor,
pode provocar microfissuras na argamassa armada. Ela vai perdendo volume e começa a ter retrações muito aceleradas, e isso pode fissurar. Então, para retardar esse processo, uma das maneiras que a gente utiliza é fazer a cura submersa. Então, a peça totalmente imersa na água, ela vai ter que trocar calor com toda essa massa de água, e isso desacelera a reação, né? Então, a gente tem um processo mais controlado. Isso pode ser feito também numa cura a vapor. Também a gente coloca num outro ambiente saturado, só que daí com vapor e com calor, né? Porque com água na forma de vapor e o calor que produziu o vapor também é uma maneira da gente fazer a cura da argamassa ou de peças de concreto especiais e tal. Só que é uma maneira mais cara, né? Para a gente poder manter o vapor dentro da peça, a gente precisa de um lugar estanque, precisa de energia produzindo esse vapor. Então, numa relação custo-benefício, a cura submersa apresenta algumas vantagens, né? Aqui é um processo de limpeza das formas, depois que a peça sai lá da área de cura, é feita uma desforma, né? Ela ficava ali no tanque de cura, dependendo da peça, por 72 horas ou 24 horas. E daí ela já era retirada da forma metálica e continuava no tanque de cura, só a argamassa e a forma metálica volta para a área de produção, onde é feita a limpeza, né, de resíduos que tem ali do processo anterior, e ela entra de novo na linha de montagem, né? Aqui a gente está vendo uma forma horizontal, essa é a forma de uma viga, usada no sistema construtivo, e a gente está vendo também aqui um coxim. Aqui não dá para ver o sistema de vibração, mas essa peça toda vibra também, esse coxim aqui mostra a possibilidade dessa peça toda vibrar, né? Aqui uma peça menor, essa peça utilizada na canalização de córregos, né? Eu parei um pouquinho aqui. Vocês estão vendo o mouse na imagem? Sim, dá para ver sim, pode usar. Porque eu estou toda hora apontando com o mouse aqui. Agora me ocorreu que vocês podiam não estar vendo. Essa aqui é uma peça utilizada na canalização de córregos, e ela está sob uma mesa vibradora bem parecida com as que a gente está acostumado a ver nas obras por aí, né? Então, isso aqui só reforça a importância do adensamento através da vibração, né? Aqui os tanques de cura, esses tanques já estão com as peças de argamassa armada. Aqui elas já estão fora da forma metálica, então o que está aqui dentro é a argamassa armada. A argamassa armada, a peça de argamassa armada, fica no tanque de cura por de 7 a... Se for uma peça muito especial, com muita responsabilidade estrutural, ela poderia ficar até 15 dias. Mas o tempo médio da permanência da peça no tanque de cura é de 7 dias. Depois ela vai para o pátio e continua o processo de cura até o 21º dia no pátio, protegida do sol, mas daí a grande curva de reação do cimento já ocorreu, né? Então, nesse pátio aqui, ela está terminando o processo de cura e sendo submetida ao controle de qualidade, e alguns defeitos de fabricação podem ser recuperados nesse momento. Então, às vezes, alguma aresta pode ter ficado mal argamassada, pode ter trincado no processo da desforma, e dependendo da extensão desse dano, ele pode ser recuperado nessa fase aqui do controle de qualidade. Às vezes, se o dano é muito extenso, a peça é destruída e
é perdida, né? Uma peça perdida aí no processo de produção. Aqui um desenho, talvez seja interessante para os estudantes darem uma olhada num desenho que orienta a produção, né? Então, todo aquele pensamento que a gente tem de como fabricar, como fazer, depois tem que ser disciplinado num desenho técnico que vai ser levado para a estrutura de produção e fornece as informações necessárias para o processo produtivo. Essa é a peça do córrego, da canalização de córrego, né? Então, a gente tinha esses painéis laterais. Essa peça é muito interessante, porque ela é a peça que segura o painel. Então, vocês estão vendo aqui, se a gente fizesse um exercício de girar essa figura, né? Gira essa figura aqui para a esquerda, por exemplo, vocês vão ver que essa peça estaria ficando em balanço, né? Então, todo esse momento é absorvido por essa viga aqui de fundo, para a gente ter uma ideia da capacidade de resistência que tem a argamassa armada, né? Eu acho que a foto aqui dá para a gente ver. Então, essa estrutura aqui recebe todo o momento, né, todo o empuxo dessa peça lateral. O projeto, esse aqui é um projeto muito interessante do Lelé. Esse é um projeto do Lelé para canalização de córregos. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Quando a gente canaliza um córrego, o que acontece? A gente provoca um impacto violento na microbacia, né? E, por sua vez, na bacia hidrográfica da região, né? Mas a microbacia é afetada violentamente com a canalização de um córrego. Vocês imaginam que o fundo do rio, ele é cheio de rugosidade, né? É uma superfície com muita rugosidade. E essa rugosidade controla a velocidade de escoamento ali da água. Quando a gente canaliza um córrego pelos processos convencionais, a gente diminui a rugosidade do fundo do rio. Com isso, a gente acelera a velocidade de escoamento da água e um volume de água que demorava 1 hora para sair da montante a jusante até encontrar um outro córrego no percurso de um afluente, sei lá, passa a demorar 15 minutos. Então, ao canalizar um córrego, às vezes a gente transfere uma inundação de um lugar para o outro, ou às vezes causa inundações em lugares que nunca aconteceram. Fiz esse parênteses porque eu acho que é importante a gente lembrar que o mero projeto de uma peça também está conectado com um todo, né? com uma ocupação de um território muito mais amplo. É importante o arquiteto ter essa dimensão o tempo inteiro presente, né? E o Lelé, um dos maiores arquitetos brasileiros, né? Que infelizmente já nos deixou, ao fazer esse projeto, pensou nisso, quer dizer, essas vigas aqui poderiam ter outro desenho, essa altura estrutural poderia estar colocada enterrada no solo, mas ele deixou isso aqui para aumentar a rugosidade dos canais que ele fosse canalizar com esse sistema. Os painéis laterais são juntas secas, eles não têm argamassa entre eles, o que permite que a umidade que venha pela terra, que empurre os painéis, passe por essas juntas, né, e entre no córrego, como ela fazia naturalmente através da terra, né? A umidade do solo, a chuva que caía sobre o solo, percola pela terra, passa através da terra e vem para o leito do córrego. Muito embora essa estrutura esteja estabilizando essas paredes laterais, ela ainda continua permitindo a entrada de água. E, finalmente, nesse sistema tinha essa viga em forma de H, que depois era preenchida com concreto aqui em cima, que fazia o travamento da parte superior do córrego. Em alguns córregos, com
com situações especiais, a gente montava ainda uma estronca, que é o nome que a gente dá para uma viga que vai ser comprimida nas cabeças, né, para impedir ou para reforçar a estabilidade aqui dessa peça. Esse é um projeto muito interessante. Eu me demorei um pouquinho falando dele, porque eu acho que é importante para os estudantes perceberem a responsabilidade que existe em cada desenho, né? Essa responsabilidade que atinge outras escalas, não só a escala que está circunscrita àquela peça, né? É sempre assim, né? Em qualquer desenho, mas só para efetivar. Então, isso aqui, para a gente ter uma ideia absurda da situação e que as pessoas ainda moram, né? Essa favela, essa comunidade aqui recebeu um projeto de urbanização, mas existem ainda muitas em situação parecida, espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Isso que a gente está vendo aqui é uma moradia, né? A pessoa morava aqui sobre o córrego. Bem, esse sistema todo aqui de canalização tinha um outro objetivo. As peças deveriam ser leves, de tal forma que pudessem ser carregadas por 2 pessoas. Essa estratégia de montagem, que nasce lá no projeto, que nasce lá na hora que o arquiteto começa a pensar o problema, quando o arquiteto começa a codificar o problema, né? Começa a sistematizar o problema, começa a elaborar o seu diagnóstico, o ideal é que o arquiteto torne essa aproximação o mais complexa possível, né? Que ela ganhe alargamento maior possível. Então, uma das consequências disso é que quando o Lelé estava pensando nesse projeto, ele avaliava que essas casas que foram construídas lindeiras ao córrego, não porque as pessoas quisessem fazer isso, é um lugar perigoso para construir, mas porque elas não tinham alternativa, né? Elas não tinham outro lugar para construir, então foram construindo aqui. Ele imaginava que colocar um trator aqui para abrir o córrego no método convencional de canalização de córregos, infligiria a essas pessoas ainda um sofrimento maior. Então, ele fez esse projeto de canalização de tal sorte que pudesse ser montado manualmente, sem a necessidade de grandes máquinas entrando nesse território. E é o que nós estamos vendo aqui, um grande número de pessoas montando a peça e montando manualmente. Essa é uma foto histórica de uma das primeiras aplicações desse sistema lá em Salvador. Eu acho que é a primeira ou a segunda vez que o Lelé aplicou esse sistema lá em Salvador. Então, essa não é nenhuma foto aqui de São Paulo, mas eu acho que ela ilustra muito bem a preocupação do Lelé. Essa já é uma comunidade aqui em São Paulo, lá em Parelheiros. A gente está vendo o córrego canalizado, uma travessia realizada também com argamassa armada, e as casas aqui do lado foram mantidas, olha, né? Continuam lá, aguardando uma possibilidade de melhorias, né? Mas estão lá, as pessoas continuam morando. Essas peças são as estroncas que eu tinha falado para vocês. Essa é uma situação de um terreno que já tinha, ele já havia sofrido um colapso geológico, já tinha desabado uma vez aqui, e então a responsabilidade da canalização aqui era aumentada, né? Ela precisava também fazer a contenção desse terreno. Esse terreno teve uma série de obras de estabilização, ele foi todo preenchido com estacas de areia, mas mesmo assim a gente fez diversas estroncas aqui para transformar
essas faces da canalização também em arrimos. Uma outra solução muito interessante, também projeto do Lelé, são essas escadas drenantes, né? A gente tem uma solução em drenagem que é chamada de escada hidráulica. A escada hidráulica é uma escada diferente da escada que nós humanos usamos para fazer o deslocamento vertical, né? A escada hidráulica tem degraus muito altos, e o objetivo da escada hidráulica é diminuir a velocidade do escoamento da água. Por isso ela tem degraus altos, tem uma inclinação reversa, tudo para diminuir a velocidade da água na passagem ali por aquele talude. Porém, é uma escada, né? Então, se a gente já faz todo o trabalho para a escada hidráulica, o Lelé pensou em acoplar sobre ela uma escada para que nós humanos pudéssemos usar o mesmo lugar aberto já, né? Então, essa escada é isso, ela é uma escada para as pessoas passarem, só que por baixo dela a gente tem uma escada hidráulica, né? Uma escada drenante. Então, a gente tem a escada por onde as pessoas passam e por dentro dela, como se fosse um tubo, né? Só não é um tubo porque ele tem a preocupação de diminuir a velocidade de água, né? Tem uma perda de energia aqui, né? É muito interessante esse projeto, né? A gente utilizou várias vezes aqui em São Paulo, também fabricávamos essa peça. Bom, aqui seria mostrar o sistema construtivo das escolas, mas eu acho que não é muito de interesse, né? Talvez fosse o caso agora da gente falar um pouquinho do canteiro experimental. O que vocês acham? Vocês que me dirigem aqui, já são 10h30, eu não sei quanto tempo a gente tem também. O Reginaldo, o Chico, então, eu até quero falar alguma coisinha nisso aí, né, em relação ao SEDEC, porque eu tenho eu passei por aí, eu tenho uma experiência bem curta, pequena, mas que eu acho que vale a pena até comentar com os alunos. Não sei se até antes de você entrar no assunto do canteiro experimental lá na FAO, e eu acho eu acho que vai ser interessante se mostrar o projeto das escolas, mas deixa eu aproveitar para falar o seguinte, quando eu me formei, em 91, eu aí estava lá no final da gestão da Erundina, né? Aí foi quando a gente até se conheceu, porque eu fui trabalhar com o movimento de moradia, com o mutirão, e aí você trabalhava também, né, em outra assessoria, também, acho que também junto dentro da prefeitura, né? E foi interessante que eu fui trabalhar no mutirão em Vila Nova Cachoeirinha, e lá foi usado o sistema construtivo importado, vamos dizer assim, do projeto, do desenho do SEDEC, né? Os colegas nossos, né? O Paulo Eduardo, tinha o Luiz Engels, que está lá no Saracubitché, que eu vi ano passado, a gente foi visitar lá em Brasília, e ele é responsável pela rede SARA, na parte toda de engenharia, da manutenção, né, dos hospitais, da rede de hospitais. Acho, inclusive, que a turma que está na disciplina de ANTA foi a turma que a gente foi visitar lá em Brasília, foi conhecer o Luiz, inclusive, foi com essa turma. E o que para mim foi legal, porque quando eu fui trabalhar em Cachoeirinha, aí eu tive contato com esse sistema construtivo de argamassa armada. E aí você conversando sobre tudo que você falou, quer dizer, toda aquela preocupação histórica que a gente tem hoje, né, quer dizer, é uma coisa que continua tendo, tem períodos bons, né, foi um período que teve um crescimento legal, teve uma preocupação social, uma preocupação com as pessoas, que hoje parece que a coisa está revertendo, né, então é uma coisa que preocupa. Por um lado, hoje, só para até os alunos se situarem, hoje, esse galpão do SEDEC virou um centro de um abrigo de idosos da prefeitura. Então, onde tem essa cobertura azul, né, se construíram vários quartos embaixo e virou abrigo de idosos da prefeitura. Virou um equipamento da prefeitura. Tem outra parte, que é a parte que acho que era de escritório, né, eu visitei o SEDEC na época. Eu não lembro, eu acho que eu fui até apresentado para a Mayumi, mas eu não sei, assim, foi um contato muito rápido, eu não sei se eu tive... não consigo até nem falar como é que foi isso aí. Mas o que foi, eu achei, na verdade, o que eu queria falar é que foi pensado, né, um sistema construtivo muito simples,
para a montagem de pré-formas de argamassa armada. Eu até abri um artigo que eu escrevi junto com o Alexander, né, com o Alequinho e com o Paulo Eduardo, lá para o Congresso do IPT em 93. E aí tem umas imagens, eu vou até colocar aqui, assim, 1 minuto só para o pessoal entender qual que era a ideia. E lá tem uma coisa que você comentou, da ideia de ter várias mini fábricas pela cidade. O que acabou que a gente fez lá, né, na verdade, quando eu cheguei, a coisa já estava instalada. O Paulo Sérgio Souza e Silva, não sei se você deve ter conhecido ele, você deve lembrar dele. Ele faleceu naquela época, inclusive. E ele foi uma das pessoas que levou junto com... que implantou essa proposta lá em Cachoeirinha. E lá tinha, a gente, exatamente no canteiro de obras, tinha montado um mini canteiro de uma mini usina. E as peças de argamassa armada que a gente fazia lá, que a gente usava, eram fabricadas no próprio canteiro do mutirão. Isso que era uma coisa... Então tinha lá, tinha um galpãozinho, tinha uma pequena ponte rolante, um pequeno tanque, as formas eram de madeira, então elas tinham uma durabilidade bem menor que uma forma metálica. Acho que cada forma dava para... chegar até umas 100 moldagens. Tinha um marceneiro muito bom, que ele fez as peças muito bem feitas, então dava um acabamento bom. Então, eu achei assim, sem querer, essa experiência de ter no canteiro de obras de mutirão uma mini usina, era um pouco o reflexo daquilo que você sugeriu, né? E foi, sei lá, para mim foi a primeira experiência. Eu saí da faculdade, já entrei num trabalho desse e falei, poxa, isso tudo aqui é muito diferente, é muito interessante. E a apropriação da tecnologia, o artigo, inclusive, a gente fala isso, para domínio público. Quer dizer, não é uma tecnologia que tem que ser restrita a acadêmicos ou a indústria da construção, não. Ela pode ser feita pela própria população, a tecnologia de domínio público. A argamassa armada é um sistema construtivo relativamente simples, né? Tem os seus cuidados tecnológicos e tudo, mas ele não é nada... É tão mais simples que essas paredes de drywall, por exemplo, né? Não é nada extraordinário. E eu quero só tentar mostrar, acho que o artigo, só algumas fotos, só para vocês entenderem o que eu estou falando, para os alunos entenderem, acho que vale a pena isso. Deixa eu ver aqui como é que agora a gente abre aqui. Está aqui. Porque vale a pena, acho que complementa essa ilustração do que você comentou. Não sei se está aparecendo para vocês. Está aparecendo sim. Tá, então deixa eu enxergar também. Ó, essa aqui, bom, o artigo era isso aqui, né? Só para falar o que é qual foi o artigo. Esse era o Congresso do IPT, esse simpósio ibero-americano de técnicas construtivas para HIS. O título é esse, a habitação, a pré-fabricação por ajuda mútua. Aí tem todo o histórico e tal, até eu vou disponibilizar isso para os alunos, é interessante. E essa coisa de transferência de tecnologia, que exatamente foi o departamento de tecnologia do SEDEC, né, que é isso onde você trabalhou, Reginaldo. E que foi levado para lá, mas assim, eu acho que é até legal mostrar mesmo as peças. Ó. Esse é um modelo da peça, da forma da peça de viga. Né? Então você tem uma forma metálica, você tem aqui essa peça, não sei como é que está aqui meu mouse, mas essas duas laterais, elas são parafusadas, então ela abre e a forma, a peça mesmo é esse U virado para baixo, né? Só para entender, então a gente fazia peças de viga e peças de pilar, que na verdade são dois meio pilares, são duas peças em C também, mas em uma altura menor, que quando você juntava uma com a outra, ele fazia um quadrado, né, um perfil, uma seção quadrada de 20 por 20. E sobre ela vinha essa viga virada para cima, e na verdade tem o perfil quadrado, era concretado dentro, e depois vinha a viga e concretado no meio da viga. Deixa eu ver se tem umas imagens melhor que dá para entender isso. Só para entender como é que era o sistema da estrutura. Tinha lá as peças de fundação, no meio tinha o cálice de fundação, que era uma caixa também de argamassa armada, que recebia as duas peças de pilar, e depois aí os eixos de viga sobre elas. E aí a construção vinha... né, você tinha a questão da habitação evolutiva, você podia ter, né, você podia trabalhar a construção a partir do embrião e depois você podia reproduzir para cima e para os lados, né? Tinha até essa intenção. Aí você tinha a casa. E aqui, ó, as fotos não estão tão boas, mas eu acho que vale a pena tentar visualizar. Isso aqui é a tal da usina que a gente tinha lá.
Também tinha aqui 2 pessoas carregando uma peça, no lado, né? Lá no fundo tinha o tanque de cura, tinha uma pequena mesa vibratória. Depois também, inclusive, a gente teve fábrica de blocos também lá. A gente começou a fabricar os blocos. Aqui, ó, aqui dá para ver, eu acho que essa foto dá para tentar ver a desforma de uma peça de viga. Né? As placas saindo para o lado e essa parte mais clarinha no meio da foto, onde está meu mouse aqui? Essa peça aqui é a viga já preenchida. Tinha lá um tanque de cura também. E aqui era o sistema de montagem. Né? Então, eu tinha, aqui acho que dessa imagem da direita dá para ver, eu tenho dois perfis de pilar. Então, eles eram encontrados um do lado do outro. No meio, você tinha a armação de ferragem convencional de um pilar. Era preenchido de concreto. Aqui do lado da outra foto dá para ver o lançamento do concreto. Então, você tinha esse paliteiro de pilares e depois, por cima... aqui já está falando das conclusões do trabalho. E depois, por cima desse paliteiro de pilares, vinha essa peça de viga, né? Rapidinho, era só para mostrar isso, porque eu acho que é interessante até que como as coisas, né, se encaixam, como as conversas e as experiências são compartilhadas, né? E isso, para mim, foi assim, foi o meu primeiro aprendizado de formado, e isso ficou, né? E é interessante que isso volta. Eu fui trabalhar em outros lugares, depois voltei para dar aula, aí eu encontro um dos muros que você mostrou nas suas fotos, é o muro que dividia o SEDEC do campus lá da Federal. Estava lá o muro, quando a gente foi dar uma olhada por cima do muro, vi todas essas peças que você falou, estavam todas lá. Eu falei, não é possível, isso aqui está tudo aqui. O SEDEC largou essas peças aqui, né? O desmonte da máquina pública, né? O que você fala de administração pública, que é uma coisa muito que eu concordo, essa administração direta, você tira intermediários nesse processo, né? E foi quando eu encontrei aquelas coisas, eu falei, pô, isso aqui é ouro para a gente, né? É um material muito importante. E, de vez ou outra, eu tento resgatar esse material. A gente tem uma dificuldade logística com a equipe de manutenção do campus, de pegar esse material, de trazer, de levar para os alunos. Mas até agora, só para até fechar minha colocação, eu vi o projeto de canalização que vocês fizeram, e tem muitas dessas peças lá, né? Da viga de baixo, dos pilares laterais, e essa calha que se trava por cima. E aí eu já pensei uma ideia aqui, estou aqui, você que está explicando, falei, pô, isso aqui eu posso aproveitar de outro jeito. Qual a largura dessa peça, dessa calha de condutor? Porque eu imagino que aquilo, se eu inverter essa estrutura e colocar de ponta cabeça, para o córrego ficar, eu tenho um ambiente coberto. Eu posso pegar algumas peças, levar lá para o nosso canteiro, que é o que a gente pretende montar, e pedir, com alguma equipe de manutenção da escola, montar isso. Colocar as placas de pé, né, e vir com essa viga travando por cima, e eu tenho um ambiente coberto. Esse pode ser útil para guardar ferramenta, para guardar... É um espaço coberto que pode ser utilizado para o contexto do canteiro. Eu não tinha... Quando eu vi a tua apresentação, eu falei, pô, isso aqui eu posso pensar desse outro jeito. Seria uma outra apropriação daquilo que o Lelé concebeu lá atrás. Seria até, acho, uma brincadeira. Olha, isso aqui é projeto do Lelé. O que vocês acham disso, né? Ele foi, mas infelizmente ele foi, mas as coisas dele estão aí. Então, eu acho assim, rapidinho, né, até para fechar o que eu estou falando, eu acho que é interessante a gente ver que as coisas têm história, têm conteúdo. As casas lá em Cachoeirinha estão lá até hoje, o pessoal construiu sobre as casas, aquela história de construção por ajuda mútua, por mutirão, que nunca mais voltou, né? Quer dizer, acho que teve lá... o programa da CDHU tem uma pequena parcela que trabalha com ajuda mútua, com autogestão. Ou eu acho que Minha Casa Minha Vida também tem uma pequena parcela que trabalha com isso, mas está cada vez mais sendo desmontado e sumindo. É uma pena que a administração pública não enxergue para essas coisas. E pela carência que a gente tem, isso é um crime. O que eu fico feliz é que os nossos alunos têm essa preocupação, têm essa consciência social de saber buscar soluções para essas questões, né? Então, vamos ver se a gente consegue reverter esses quadros aí. Era isso, Reginaldo. Até gostei do pouco que você falou do SEDEC, que tinha coisas que eu não conhecia, e eu acho que valeu a pena para os alunos conhecerem também. Devolvo a palavra. Ótimo.
Você falando aí, fiquei lembrando da Jacira, né? Você conheceu a Jacira, né? Figura excepcional. Né? Excepcional. Estou com saudades dela. Preciso ir lá um dia para visitá-la, inclusive. Bom, eu fiquei... Agora vocês precisam me orientar, Chico, porque são 10h50, né? 10h48. Eu não sei, pode ficar muito longo para os alunos. O que vocês... Qual é a sua direção, Chico? Eu acho que se tivermos mais meia hora, o que vocês acham? Também pensando junto aqui, todos os professores. Tudo bem? Eu acho que sim, Francisco. Eu acho que sim, eu acho que é importante o Reginaldo mostrar a experiência lá do canteiro da USP, porque a gente, né, já foi visitar a gente, e o Chico foi uma aquisição interessante para a gente, né, pelo menos por esse período que ele vai estar com a gente, de ajudar a consolidar o canteiro que a gente precisa ter, né, a gente precisa construir esse canteiro experimental lá na Federal, e infelizmente nesse momento de pandemônio, né, a gente pode falar que é assim, segurou esse processo, né, quer dizer, atrapalhou tudo isso aí, mas a experiência do teu canteiro lá da FAO é modelo para a gente, então acho que vale a pena você falar um pouco dele. Bom, eu vou falar rapidinho, então, mostrar aqui algumas fotos. E eu tô com saudade lá do canteiro, né? Porque daqui a pouco vai fazer 1 ano que a gente está longe do canteiro, né? Porque a USP prevê a retomada de aula presencial eventualmente em janeiro. E a gente parou em março, então até janeiro quase 1 ano fora do canteiro, né? Deixa eu... Só para comentar uma coisa, eu vou disponibilizar para os estudantes aquele livro da Mayumi, que conta as escolas, né, Regi, que você ia começar a mostrar das escolas e tal, para dar também um rumo nesse entendimento do mais que a fábrica produzia. Não, claro. Chico, eu só estou tentando achar aqui o ponto para a gente poder ir mais rápido. Eu vou diminuir bem a apresentação aqui, porque... Acho que também não precisa acelerar, perder qualidade, assim, vamos... Eu vou mostrar uma coisa que eu acho que é importante. Legal. Ficar registrado. Eu vou pulando aqui, vou tentando... Tá. A tela já está sendo partilhada, né? Sim. Então, uma coisa que eu acho importante, lá na FAUSP, a gente tem um terreno que tem 3.000 metros quadrados e a gente tem uma cobertura em torno de 380 metros quadrados. Mas esses desenhos aqui, eles procuram mostrar a importância da gente ter um projeto para a área do canteiro, né? Porque muitas vezes a gente tem que começar improvisando, tem que começar do jeito que dá. Eu acho que isso é melhor do que qualquer coisa. Mas é importante que a gente tenha sempre preparado um projeto mesmo, de um ambiente, com instalações, estruturas, circulação, tudo o que compõe um programa de projeto, para estabelecer esse equipamento como, de fato, um equipamento pedagógico, né? Há uma tendência, eu tenho acompanhado muitos esforços para fazer canteiros experimentais, e há uma tendência das estruturas das escolas olharem com quase de uma forma amadora para as propostas de canteiro experimental. E eu compreendo isso, porque as escolas funcionam sem canteiro há muito tempo, né? Então, elas estão acostumadas e acham que tudo bem. E é difícil a gente perceber a capacidade transformadora que o canteiro experimental tem na formação dos estudantes.
Por exemplo, lá na FAUSP, até agora, a gente não conseguiu ainda ter que fazer com que o canteiro experimental fique presente durante todo o processo de formação do estudante. Ele está presente no primeiro ano e depois, em alguns momentos, lá no final do curso, em optativas. Mas o correto seria que ele tivesse presente o tempo inteiro, com diversos níveis de complexidade, abordando diversos níveis de complexidade e possibilidades de utilização. Então, eu acho que tudo começa, ao montarmos uma proposta, montarmos essa proposta com um projeto, com um orçamento, com quantificação de equipamento, com fases de ampliação, desenvolvimento. Quer dizer, mostrar que o canteiro é tão importante quanto o auditório da escola, é tão importante quanto o laboratório de física e química, é tão importante quanto a sala de aula, é tão importante quanto a sala do diretor da escola. Quer dizer, na minha cabeça é fundamental que a gente coloque essas questões lá para o canteiro. Esse aqui é um aspecto do canteiro quando a gente estava construindo. Hoje a gente já teve que trocar essa membrana, ela durou 20 anos, era para durar 8, com 20 anos ela sofreu vários desgastes e correções que foram possíveis, e depois agora a gente trocou. Mas é uma membrana, a ideia aqui original era a gente ter feito uma cobertura, um paraboloide hiperbólico rígido, mas não tinha dinheiro. Eu contei para vocês que, quando eu entrei na escola, um dos desafios que me apresentaram foi a proposta do canteiro, só que esse desafio veio acompanhado de R$50 mil, e R$50 mil era muito pouco para fazer uma cobertura de 300, quase 400 metros quadrados. Então, acabou vindo para a melhor relação custo-benefício, que foi montar uma membrana, né? Mas também em forma de paraboloide e tal. Aqui, um aspecto do canteiro, logo lá na sua inauguração, alguns exercícios ainda em execução aqui. Essas baias são baias onde a gente guarda os materiais a granel, né? Então, a gente tem areia, aqui tem argila expandida, que foi retirada da cobertura da FAO, iam jogar fora, daí eu peguei para a gente poder fazer experiências aqui com a argila. A gente guarda a terra, guarda a pedra, bom, enfim, material a granel a gente guarda nessas baias aqui. Uma coisa que vale a pena lembrar, a proposta do canteiro, ela é uma proposta pedagógica, né? É uma proposta que luta, que vai de encontro, ela luta contra a separação entre teoria e prática, né? É uma proposta pedagógica que fala, olha, o tempo inteiro nós estamos teorizando e praticando alguma coisa, quer dizer, fazer e pensar são partes simultâneas da ação humana, né? E isso implicou em mudar a disciplina do primeiro ano. A disciplina do primeiro ano tinha uma estrutura de abordagem em sala de aula que eu achei quando eu a conheci, achei muito tímida frente à proposta do canteiro experimental, frente às possibilidades que o canteiro experimental abria. E daí, compreendendo que para o estudante conhecer materiais e sistemas construtivos, ele tinha que ter algumas noções dos fenômenos estruturais, nós fomos transformando, a professora Eric e eu, o programa do primeiro ano
para ficar mais um programa que era desenvolvido também em sala de aula, na sala de aula lá dentro do prédio do Vila Nova Artigas, né? Fosse desenvolvido num programa que já fosse um convite ao canteiro, que já fosse uma participação dos alunos diretamente na construção do próprio conhecimento, e que abordasse a questão da fenomenologia estrutural de uma forma mais intensa, mais presente. Então, nós fomos desenvolvendo diversos exercícios, nós estamos vendo em fotos aqui, alguns alunos fazendo papel de arco-botante, outros alunos simulando a ponte de Forth, lá da Escócia, outros alunos montando uma treliça para transportar uma carga. Então, nós fomos mudando também. Então, isso eu acho que é muito importante, a gente não ter o canteiro como uma atividade totalmente excepcional da vida da escola. O canteiro tem que estar imerso no programa pedagógico da escola. E como nos competia o primeiro ano, esses alunos são alunos que acabaram de passar do vestibular, entraram na escola, foi esse o momento que a gente conseguiu influenciar mais diretamente na escola, né? Então, essa abordagem me parece importante. Vocês estão discutindo aí o canteiro, então, eu acho importante começar a rever as disciplinas e preparar essas disciplinas já, praticamente, para a experiência do canteiro. A curiosidade tem que nascer quando o aluno já está sentado lá na sua cadeira, ali na sala de aula, ele já tem que se sentir dentro do canteiro, está se preparando para isso, saber que aquilo faz parte da vida dele lá no canteiro. Daí a gente leva esses alunos também, são os mesmos do primeiro semestre, a gente leva para um exercício lá no canteiro, que é um exercício muito sob controle ainda. Todos constroem uma abóbada, uma cúpula. A cúpula é igual para todos, do ponto de vista do desafio. O que eu quero dizer com isso é que ela tem a mesma dimensão. A gente trabalha na escala do modelo, eles usam bloquinhos de gesso para construir um modelo, porém, eles têm que desenvolver o gabarito, o processo construtivo e manter um pensamento relevante com a escala 1 para 1, se essa fosse uma construção a ser realizada. Então, todo esse processo construtivo, na cabeça dos estudantes, é como um ensaio para um processo construtivo de uma peça que teria 8 metros de altura, 8 metros de raio. Eles fazem isso com esses modelos de gesso. As soluções dos gabaritos para construir essa peça são todas diferentes. Às vezes me criticam que eu repito esse exercício, mas as soluções são todas diferentes. Eu não repito com os mesmos alunos, né? Os alunos variam, mas eu acho muito importante eles passarem por essa escala, que é a escala do modelo. A gente faz um exercício de ruptura. Às vezes é possível a gente perceber trincas, e daí conversamos com eles sobre o que as trincas estão procurando dizer, mas fundamentalmente eles compreendem o que é um colapso estrutural, ocorrido por compressão, né? A gente antes fazia esse ensaio com galões de água, estão vendo os galões graduados aqui, né? Numa escala, para a gente avaliar a carga, mas depois era muito complicado a gente não desperdiçar água, né? Então tinha que ter um processo complicado para reaproveitar essa água aqui, e um dia nós vimos a física jogando fora umas barras de chumbo, né? Nós pegamos essas barras de chumbo e remoldamos em pastilhas, e hoje a gente usa essas pastilhas para fazer o teste. Eu vou mostrar rapidamente um filminho de um teste aqui, que eu acho que é bacana para perceber a reação dos estudantes.
Então, é interessante, eu não sei se vocês lembram, mas aí o estudante tem ideia do que acontece romper por compressão uma estrutura. Não, daí é possível a gente discutir todas as questões estruturais, por que a gente não deve superarmar uma estrutura, enfim, questões que habitualmente não estariam no âmbito de discussão do primeiro ano, aparecem porque o fenômeno aconteceu e as pessoas estão ali curiosas para saber o que rolou. Aqui é um exercício feito lá na optativa, a escala é uma escala maior já, a gente chama de escala do objeto construído. Aqui os estudantes quiseram fazer uma réplica do Gate Art de St. Louis, então a gente usou argamassa armada para simular ali a peça de aço. Eu vou passar muito rapidamente isso aqui, porque a apresentação aqui é muito longa. Essa é uma peça núbia, né, uma abóbada núbia, que a gente construiu sem o uso de formas. Usando tijolos. Esse é um gabarito feito numa bolsa-trabalho, uma bolsa que ajuda a permanência dos estudantes na universidade. Depois, esse gabarito que foi desenvolvido por alunos do terceiro ano foi aplicado com alunos do primeiro ano. As possibilidades de integração que o canteiro oferece são imensas, e é possível explorar muita coisa, e eu acredito, sou defensor de que o canteiro pode mudar radicalmente a dinâmica tradicional nas escolas. A gente só precisa conseguir ganhar espaço para isso e convencer as administrações de que isso é possível e que são ganhos, não são perdas, né? Por exemplo, a gente tem aqui, olha, a Luciana acho que está coordenando um curso numa escola particular, eu acho, não sei se ainda está. A Lúcia Chimbo aqui coordena o Instituto lá de São Carlos. Todos os alunos que passaram pelo canteiro, que tenho certeza são parceiros aí, várias vezes convidam a gente para conversar sobre o canteiro e tentam montar. Aqui um exercício de cerâmica armada. Testes de carga, uma homenagem aqui aos pilares inclinados do Gaudí, feito com pele de alvenaria, abóbadas cruzadas. A gente sempre faz uma foto assim, meio renascentista, né? Os construtores sob a obra que construíram, né? Mostrando a sua confiança naquilo que construíram. Esse exercício aqui, olha, os alunos talvez reconheçam um dos professores deles presentes aqui. É um exercício a partir de uma abóbada núbia. Fizeram um desafio de construir outra coisa, outra forma, com a abóbada núbia. Vamos ver se os alunos adivinham quem é esse rapaz aqui de cabelos curtos, aqui com camisa preta, aqui com camisa amarela. Reconhece, Alexandre, quem é? É o Chico, o professor Francisco, olha ele aqui. Ó. Agora, aquele já está mais parecidinho com o que ele é hoje. Aquele era novinho ainda. Não mudou nada, não mudou nada. Estamos aí.
Eu estou dando uma acelerada aqui, porque me ocorreu que eu tenho já estou perto do limite de tempo que o Chico colocou. A gente trabalhou com madeira laminada. Essa é uma coisa importante. O canteiro, ele não tem uma técnica predominante, né? Muitas pessoas imaginam que você faz o canteiro para trabalhar com terra crua, com bambu, e não pode ser isso. A gente trabalha com terra crua, com bambu, mas trabalhamos com ETFE, trabalhamos com aço, trabalhamos com madeira laminada. A técnica utilizada para os exercícios não é a questão mais importante. A questão mais importante é como o aluno se desenvolve dentro desse desafio, dessa proposta. Ó, essa aqui é uma estrutura que foi feita em madeira laminada, ela é parte de um processo, de um sistema construtivo desenvolvido pelos estudantes. E essa foto, ela a mim ainda emociona, porque esse projeto ele foi desenhado a lápis, foi desenhado no CAD, foi feito uma maquete eletrônica, foi feita uma maquete física com madeira, mas só na hora que a gente colocou ele de pé foi que os estudantes se emocionaram profundamente ao perceber a dimensão daquilo que eles tinham construído. Isso aqui tem 10 metros de vão e 4 metros de altura. Mas os estudantes não tinham percebido a dimensão do projeto que eles trabalhavam até que eles colocaram o projeto de pé. Essa vivência, essa experiência vai acompanhar essas pessoas pelo resto da vida, né? Tenho dúvida. Aqui é a continuidade do desenvolvimento do sistema. Esse é o TFG, o Francisco defendeu o TFG lá dentro do canteiro. Então, essa foto aqui mostra o canteiro pleno, né? Como uma sala de aula, recebendo, fazendo o rito de passagem do estudante para a vida profissional, né? O estudante recebendo a sua graduação dentro do canteiro. É uma foto também muito emocionante, né, para mim. E para mim ela sintetiza a importância do canteiro no processo de formação da escola. Aqui são relações com a comunidade. Esse rapaz é um rapaz que catador de resíduos para reciclagem, né, que anda com aquelas carrocinhas, e veio aqui com a Marcitane, uma estudante na época, desenvolveu umas peças em argamassa armada. Aqui um doutorado que começou a ser desenvolvido no canteiro, que levou a gente a montar um projeto que era fazer o laboratório de culturas construtivas lá no canteiro para abrigar projetos da pós-graduação e não competir com a graduação lá no canteiro. Então, aqui são alunos da graduação construindo a sede do laboratório de culturas construtivas, né? Então, os meninos e meninas ampliaram essa cobertura, feita em cerâmica armada. O projeto foi desenvolvido também pelos alunos, vários projetos foram desenvolvidos, a gente escolheu um. Essa é a casca que forma lá o Laboratório de Culturas Construtivas, estudos de piso. Aqui um mestrado que fez a solução da cobertura, com uma cobertura vegetal viva, um projeto de taipa pigmentada, tijolos feitos com material reciclado, de demolição. Esses tijolos aqui foram todos construídos lá no canteiro. A gente tem ainda hoje uma pesquisa que o Chico participou dela, e espero volte a participar. Os peitoris feitos em argamassa armada, tudo isso feito pelos estudantes, com participação dos estudantes lá no canteiro experimental. Isso aqui é um sistema, funciona como um sistema
construtivo, a captação d'água, o projeto de reutilização de água para irrigação da cobertura. Esse é o Laboratório de Culturas Construtivas, hoje já funcionando, os alunos trabalhando lá no LCC. Aqui, em sala de aula, o pedreiro, o técnico lá do LCC, vindo para a sala de aula explicar como funciona a forma, mostrando para os estudantes, essa é a nossa sala de aula, aqui nós temos 150 alunos na turma do primeiro ano, é um absurdo, mas, enfim, é muita gente, a gente tem que trabalhar com essa escala lá. Aqui é o projeto de construção dos tijolos com resíduos sólidos, né? Aqui a gente vê o Chico, o Romerito, o outro professor, o Baravelli, estudante, a Bárbara aqui moldando o tijolo, enfim, todo o processo da moldagem aqui dos tijolos sendo executado lá no laboratório. Esses tijolos já foram testados, a gente alcançou resistências extraordinárias com os tijolos, a custo menor do que o tijolo queimado, é um tijolo que não é queimado, né? O material vem de demolição, ou seja, o material já passou por uma queima lá no passado, mas aqui o material é reidratado, é moído, reidratado e moldado, e não é mais submetido a queima alguma, né? Aqui, modelos que a gente desenvolve no LCC para serem utilizados na graduação. Isso aqui é um princípio de vigas recíprocas. Aqui tem um videozinho interessante. Olha a possibilidade pantográfica aqui que os meninos descobriram com essas vigas recíprocas. Então, isso a gente não tinha... A gente nem sabia que dava para fazer isso, nós professores, né? E os alunos mexendo com isso descobriram, e essa chama da curiosidade, da descoberta, talvez seja a maior responsabilidade que os professores devam manter, né? E o canteiro, essas atividades são perfeitas para isso. Esse filme aqui é que eu queria mostrar para vocês. Peraí, o que aconteceu? Porque vocês me contaram agora do laboratório de vocês, como é que vocês chamaram? Space Maker, né? E essa é uma experiência que a gente fez, discutindo com os alunos superfícies mínimas, né? Então, esses primeiros slides mostram a discussão sobre superfícies mínimas, um pouco de teoria sobre superfície mínima, para a gente chegar nas linhas assintóticas de uma superfície, que são aquelas linhas que não têm curvatura normal, né? E daí a gente desenvolveu um protótipo do que poderia ser uma cobertura a partir de uma parametrização. Essa é uma cobertura Schwartz, feita com essas linhas assintóticas, né? As linhas assintóticas são linhas que podem ser expressas em retângulos e que vão ter uma torção, e essa torção é que vai permitir essa curvatura no eixo da altura, e é possível reproduzir isso numa escala maior. A gente foi para uma superfície menos complexa que a Schwartz, a gente trabalhou com essa Enneper, e essa Enneper como se fosse um protótipo para uma cobertura em outra escala. Então, a gente trabalhou com os estudantes desde as questões de parametrização. Esse senhor que está aí de pé é um pesquisador lá do LCC, muito especialista em parametrização, em geometria, e fez uma introdução aos alunos, um projeto paramétrico, usando o programa Rhinoceros e o Grasshopper, para fazer essa programação, e tudo isso voltado depois para uma CNC,
e a gente foi trabalhar lá no laboratório. Esse seria o nosso Space Maker, lá na FAO, né, que é o Laboratório de Ensaios e Modelos. E aí os estudantes estão montando aquele modelo da Eniper na escala 1:1, utilizando essa estrutura que você te acabou de contar que vocês ganharam recursos agora para montar lá uma área, talvez vocês possam desenvolver isso. Vocês estão vendo na bancadinha ali do lado o modelinho em escala menor, né? O modelinho aqui da Eniper, e aqui os alunos trabalhando aí no processo de montagem. É uma aventura aqui, só esse exercício é uma aventura que demoraria muito tempo para a gente detalhar, mas eu queria mostrar esse filme para que vocês pudessem... Eu acho que o Alexandre não conhecia, o Chico acho que já viu esse filmezinho, acho que o Alexandre não conhecia. Não, eu não conhecia não, isso é novidade. Aliás, eu fui responder outra hora, eu caí sem querer, sair da sala sem querer. Não, isso é novidade, não conhecia não, muito bacana. Então, esse é um protótipo que poderia dar origem a uma cobertura, se a gente trabalhasse com uma tira metálica, enfim, a gente foi fazendo várias experiências de como juntar essas lâminas. Aí são lâminas simples sobrepostas, né? A gente vai transformar em lâminas duplas sobrepostas. Os alunos querem... Dá para notar, né, o sorriso na face de todo mundo, o crescimento da coragem, da ousadia, da segurança nos estudantes. Essas coisas não são insignificantes, né? Na verdade, eu acredito que elas são fundamentais no processo de formação. O estudante deveria sair muito seguro, deveria sair com muita autoestima no seu processo, no seu ofício, e aí enfrentando a dimensão da realidade construtiva, que a gente encontra um caminho muito eficiente para isso, né? Então, aí essa Eniper é a Eniper com lâminas duplas sobrepostas, né? Montada ali pelo... Depois a gente passou por uma montagem com lâminas simples, com encaixe, que todo mundo achava que seria mais fácil, porque horas a gente já havia construído uma com lâmina dupla, e no fundo essa aqui deu um trabalho absurdo para a gente conseguir montar, porque na área de corte, para fazer o encaixe, a gente tinha um ponto muito sensível de torção. Então, foi preciso mitigar esse efeito nesse ponto. A gente teve que desenvolver um sistema de junção com uns barrotes de madeira que pudessem absorver a torção. Nada disso foi possível prever em projeto, porque a gente não tinha dados sobre a resistência dessa lâmina à torção, e, muito sinceramente, a gente não imaginava que esse efeito fosse acontecer. Então, o que a gente pode ver nesse filme, de fato, é um diálogo da realidade, né, impondo necessidade de aprendizado, de pesquisa, para compor uma solução eficiente e consistente. Isso acontece em qualquer desafio no canteiro, né? Então, musiquinha que ficou alta, né? Mas isso aí é a inexperiência de montagem do filme, né? Então, vocês me perdoem o amadorismo da montagem, né? Estamos aprendendo a fazer, todos nós, né, nessa dinâmica de aulas remotas, né?
eu montei esse filminho para mostrar lá na pós-graduação, onde eu desenvolvo uma matéria de pedagogia e formação. Esse foi o sistema dos garrotinhos que a gente montou de madeira para essa solução. Aqui 2/3 do projeto realizado, porque a gente ainda queria fazer a lâmina dupla encaixada. E daí começamos a fazer isso, e daí com o auxílio da CNC para desenhar os encaixes e poder fazê-los certinhos, tal. Então nós temos essa halter, né, disponível lá, que fez os cortes. Depois aqui os alunos trabalharam no acabamento desses recortes, lixando e garantindo um melhor encaixe. Essas são as peças necessárias para montar a Eniper de folhas duplas encaixadas. Todas essas peças de conexão, esse é o resultado de um desenvolvimento que teve 4 ou 5 alternativas. Aí a gente acabou escolhendo uma delas, e depois, essa foi uma exposição que a gente fez com as 3 peças lá no Salão Caramelo, do prédio da escola, prédio principal da escola. E essa montagem deu origem depois a uma exposição que deveria ter sido itinerante, mas ela foi até a matemática, mas depois sobreveio a pandemia e essas coisas todas, a troca da membrana no canteiro, e ela acabou sendo apresentada só lá na matemática, com grande sucesso, porque os matemáticos estão acostumados a calcular a Eniper, mas nunca viram uma Eniper física. E daí foi muito interessante. E renovou, talvez, o sentido de universidade, né? A matemática e a arquitetura se aproximaram aí num projeto de pesquisa que foi muito interessante para as 2 unidades. Esses são os alunos que trabalharam lá. Bom, cumpriu o seu prazo, Chico. Espero ter contribuído. É muito longo esse assunto todo e eu falo demais, né? O Chico já devia saber desse meu defeito e ter pensado nisso antes de me convidar. Mas, bom, acho que tem alguma animação aí, pode ser de interesse para os estudantes ainda. E é um prazer a gente compartilhar e ver as experiências. Toda vez que a gente revê, a gente olha de jeito diferente, é bacana, e agradeço a oportunidade. Viu? Acho que a gente que agradece. A gente que agradece, professor Reginaldo. Muito, muito obrigado. Foi emocionante de assistir aqui, de retomar também momentos de presença, de participação nesse processo. E acho que essas imagens e tudo que você mostrou dão uma super animada e uma motivação para a gente no Instituto Federal. Eu, nesse tempo mais curto, mas os professores e Alexandre de estruturar esse espaço, né? Acho que é uma... Esse último filme que eu mostrei foi especial para a Thaís, porque a Thaís disse no início aqui, deu a boa notícia que vocês tinham conseguido verba para o início de um... eu não sei se eu entendi direito, mas acho que você falou Space Maker, que eu
entendi que era mais ou menos isso, de ter máquinas digitais e ter essas coisas. E essa foi a primeira experiência que a gente fez unindo essas máquinas lá com o canteiro, né, com essa CNC. E então eu quis mostrar esse filminho para dar uma animada aí para você, Thaís. É isso mesmo, professor Reginaldo, é Space Maker, só que o nosso é um pouquinho mais modesto, né? A gente não vai ter ainda todos esses equipamentos, mas a gente chega lá, tá? Reginaldo, eu estou aqui assim, você está falando, e eu também não estava sabendo essa informação da Thaís, acho que aconteceu agora, né? Então, fico feliz que pelo menos a gente vai ter mais equipamentos. E você, Reginaldo, você fica mostrando isso aí, eu fico aqui. As ideias vêm na cabeça, pô, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, como pensar na disciplina, ter a Thaís, o Chico, os professores que podem contribuir para vir com essas novas propostas, com ideias. Como eu falei antes, né, acaba que é um modelo para a gente. O teu trabalho que você fez lá, eu acho que você tem um mérito muito grande nisso aí. E assim, eu olho para isso e falo, não, eu saí da FAO antes do canteiro experimental, não conhecia o canteiro experimental enquanto estudante. Senti falta disso. Eu vivia muito no LAME, né? Eu gostava muito de trabalhar no LAME, cheguei a fazer estágio com um projeto que tinha lá no LAME, mas faltava esse espaço do canteiro mesmo. E eu fui aprender o canteiro, como eu falei, né? Depois lá trabalhando com o tirão, lá em Cachoeirinha, né? Com aquelas peças do CEDEP. E eu vejo que isso para os alunos é importante. Eu já vi comentário, uma coisa que você comentou, Reginaldo, que é legal, que esse aprendizado no canteiro experimental não fique restrito a um semestre, a um período, mas seja contínuo no curso todo. Não sei se o modelo que a gente construiu no curso, nesse modelo, dá para pensar desse jeito, mas é interessante repensar mesmo, porque a gente colocou a disciplina no 7º semestre. Os alunos vieram falar, por que a gente não aprendeu isso antes? Né? Eu pensei, mas será que eles teriam a maturidade para conhecer isso antes? Mas eu acho que não, eu acho que aos poucos, durante todo o período do curso, ter essa experiência de trabalho prático, de canteiro. A primeira turma que eu peguei, porque tinha as meninas lá, fiquei com medo que elas fossem pegar lá um tijolo, uma picareta, uma pá, né, que eles pegar, botar a mão na massa, principalmente machucar, assim. Quando eu vi elas fazendo, elas estavam reclamando por que não fizeram aquilo antes, por que não exercitaram essa ação prática, né? Esse contato direto com as ferramentas, com os materiais. Eu fiquei até impressionado com isso. Pô, eles querem isso, os alunos gostam disso. É uma experiência, é lúdico até, né? Quer dizer, então eu vejo que, óbvio, isso constrói também na cabeça deles as soluções construtivas que eles vão exercitar isso enquanto profissionais. E eu me enxergo muito isso, não. Isso precisa acontecer, fazer isso acontecer, ter espaço, abrir, criar espaços, né, na escola, né, Thaís, Chico, para conseguir viabilizar essa atividade, esse exercício com os alunos. Esse ano foi uma pena que a gente, né, eu estava programando de visitar vocês lá na FAO, e logo em seguida surgiu essa maluquice toda aí, né? Então a gente não conseguiu se ver pessoalmente, mas você sabe que todo ano a gente vai lá bater o carimbo lá para visitar vocês, conhecer, porque a cada vez que eu vou... Eu não sei se a Thaís conseguiu ir da outra... Chegou a visitar uma vez. Acho que foi a vez que o Reginaldo não estava, né? Ano passado. Não estava, porque tinha caído uma árvore na frente da casa dele. Teve aquela situação inusitada. Mas, assim, eu, da minha parte, agradeço muito, Reginaldo, porque você se dispõe a falar aqui e colocar essas duas experiências do teu trabalho no CEDEP, lá no passado, e, infelizmente, parou, né? Que é uma burrice sem tamanho, mas pelo menos o conhecimento e a tecnologia não, né? Então a gente é legal você conseguir ter retomado isso dentro do espaço acadêmico lá na FAO, e é nisso que a gente se espera para poder colocar isso para os alunos. Eu agradeço da minha parte muito. Valeu, cara. Alexandre, eu tenho um carinho muito especial com a escola de vocês e você sabe, eu já te falei isso, né? Então, deixando claro para a Thaís também, assim, no que a gente puder trocar ideia e colaborar, eu totalmente aberto. E vocês têm o privilégio de ter uma cria do canteiro aqui aí com vocês agora, que é o Chico. O Chico, desde
do início da graduação dele, está lá no canteiro, nunca desgrudou do canteiro. Às vezes eu até quero que ele desgrude um pouco. Sai, Chico, sai, Chico. E o Chico é uma pessoa que, além da formação, foi um grande colaborador lá no canteiro, né? No início ele veio como estudante e nunca foi um estudante que atuou de forma passiva lá no canteiro. Então, acho que vocês também têm uma pessoa aí que pode transmitir muito da experiência e do desenvolvimento que aconteceu no canteiro, porque ele foi um dos colaboradores também para a proposta tal qual ela existe hoje lá. E é isso, vocês são parte do canteiro e quando quiserem, estaremos juntos sempre, em qualquer projeto. Maravilha, o Chico sabe que foi uma excelente aquisição quando ele pôde estar com a gente, mesmo que por pouco tempo, né, o contrato não é longo, mas ele sabe que o espaço dele vai estar sempre lá, porque ele é uma excelente aquisição, e assim que ele entrou, eu falei, não, você vai ter que ajudar a gente a construir esse canteiro, e eu conto com o Chico, ele sabe disso, né, a gente conta com ele para que isso aconteça, e, enfim, é muito bom ter vocês nesse processo, tenho certeza que os alunos também sentem isso, né? Eu já falei tudo que precisava falar, agradecer mais uma vez. Chico, a palavra é sua, fica à vontade. Responsabilidade, hein? Mas acho que é tranquilo porque é um trabalho coletivo, né? Então, eu agradeço, Reginaldo, né, por todo o processo aí de amizade e formação, e os professores Alexandre e Thaís, né, por poder estar agora aqui com vocês conversando sobre isso e de alguma forma contribuir. Acho que é muito, muito feliz mesmo. Temos ainda passos pela frente, né, de 1 ano e meio de trabalho comum. Então vamos ver o quanto que a gente consegue avançar com os estudantes agora, vão ter outras apresentações. Então estamos criando mais cultura aí para o canteiro existir no Instituto Federal. Então agradeço, o tempo acho que acabou. Então eu vou parar a gravação. Vocês têm mais algo a dizer? Tudo bem se pararmos por aqui? Só que gostaria de agradecer ao professor Reginaldo, tá? Muito obrigada aí. A gente também está à disposição e a gente gostaria de contar ou com a nossa visita lá ou com a visita também do professor no Instituto Federal. Obrigada, professor. Tchau, então. Muito obrigado. Bom dia.